Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Nós vamos ministrar um pouquinho, meditar um pouquinho na palavra do Senhor, enquanto antes da ceia. Romanos capítulo 6, deixa aberto aí. Vou rapidamente falar em cima de 3 versículos. E sempre que nós participamos da ceia do Senhor, eu acredito que faz necessário a gente lembrar algumas coisas. Afinal, ceia do Senhor, nosso Senhor Jesus já disse que era um memorial. E eu queria trazer algumas certezas. O país ainda está meio chocado com a morte da cantora, né? A trágica morte dela e de toda a sua equipe, pilotos, né? Eu não a conhecia, eu não ouvia as suas músicas, eu sabia que existia de ouvir falar, né? Mas quando falaram que ela morreu, eu não soube quem que é Marília Mendonça, o nome e tal. Hoje eu vi lá no SBT uma homenagem a ela. E eu não sei se é uma música dela, porque muita gente escreveu sobre isso, que a vida é um sopro. Isso é uma música que ela escreveu, a vida é um sopro? Os irmãos sabem? Não? Muitos andaram escrevendo aí nas redes sociais, né? A vida é um sopro. E eu não sei se ela cantou, se ela escreveu, se é alguma coisa que ela postou sobre isso, mas escreveram isso para homenageá-la por conta da sua morte. E irmãos, de fato a vida é um sopro, e essa é uma certeza. A vida não tem valor algum. Eu não sei quantos dos irmãos, eu já tive a oportunidade, pelo ofício pastoral, de reconhecer ovelhas em IML, em salas isoladas de hospital, onde deixam os corpos ali de quem já faleceu, aguardando o serviço funerário. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas que morreram sem aquele tratamento que a funerária dá, aquele embelezamento. E você vê para onde vai, o que é o ser humano. E aí faz sentido você entender o que o salmista diz, o que é o homem, para que dele você se importe, perguntando para Deus, o que é o homem? Nós não somos nada. Não somos nada. A qualquer instante podemos ser surpreendidos, como todos foram surpreendidos pela notícia da morte desta jovem cantora. Um desperdício. Deixou um filho de quase 2 anos, estava no auge da carreira. Essa é uma certeza, irmãos, essa é uma verdade. Aí você começa a ver, né, interessante, que um monte de gente repensando a vida. Eu vi lá que o cantor Sorocaba começou a meditar, refletindo a carreira, né, porque todos esses cantores aí, artistas, eles utilizam desse meio de transporte, nesse avião, para deslocamento daqui, dali, acolá, né? Muitos fazem 20 shows, 30 shows num mês, é muita coisa. Não dá para você ir de ônibus, de carro, tem que pegar avião mesmo. E às vezes nós precisamos nos deparar com uma situação dessa. Aí você começa a ver muitas meditações. Olha, diga para quem está perto que você ama, porque pode ser que ela morra, né? Perdoe. E aí começa toda aquela comoção natural quando você toma um choque, um baque, como nós tomamos aqui hoje, neste final de semana. Essa é uma certeza, irmão, nós vamos morrer. A vida não vale nada. Por isso que eu sempre vou enfatizar as palavras de nosso Senhor, quando Ele diz que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. A forma com que nós damos valor às coisas, aquilo que é prioridade para nós, vai dizer muito, porque o Senhor Jesus disse para aquele homem louco: essa noite pedirão a sua alma, o que você tem preparado, o que você guardou, você vai deixar para quem? Falando-se a um homem que estava preocupado tão somente de olhar a sua riqueza e admirar e construir mais celeiros e guardar mais riqueza e virar para si e falar assim: olha a alma, olha o tanto que você tem, agora senta, relaxa, curte aí.
e ele é chamado de louco. E a morte chega, e tudo que você fez ou plantou não serviu para nada. Por isso que nós temos que viver o hoje. Por isso que é interessante você ler Eclesiastes. Salomão já velho vai valorizar muito o hoje. Ele vai falar assim: aproveite a mulher da sua mocidade, vai lá, toma um bom vinho com ela, sai com ela, curte aí, porque para onde você vai, para a sepultura em que todos vão. Essa é uma certeza, irmãos. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Uns mais novos, uns mais velhos, uns precocemente, como ela foi, com 26 anos, mas vamos morrer. A ceia do Senhor é o memorial de alguém que morreu, mas como cantamos aqui, ressuscitou, e vive e reina para sempre, aleluia. Mas o que eu queria, uma segunda certeza, uma segunda convicção, e deixar isso hoje, e sempre que você participar desse memorial, da ceia do Senhor, eu e você, precisamos sempre nos atentar, e lembrar da nossa condição, da nossa situação. É muito interessante quando o homem acha que Deus deve favor a ele. É muito interessante quando o ser humano acha que Deus tem certas obrigações para com ele, quando não tem. O primeiro casal criado lá no Éden, Adão e Eva, antes do pecado, antes de comerem do fruto proibido, antes da rebelião e a desobediência, eles gozavam de uma liberdade plena com Deus. Eles eram livres. E a partir do momento em que o homem resolve andar distante de Deus, longe de Deus, e é muito interessante, sabe, irmãos, a Agatha, ela tirou a habilitação dela recentemente, e está aos pouquinhos avançando no processo de dirigir para fora, tal. E então, quando ela vai ao trabalho, quem vai com ela sou eu. Então eu vou no passageiro ali, eu estava levando ela para o trabalho, ela voltava de ônibus, agora ela vai dirigindo. E eu vou ali, né, orientando, eu volto com o carro, no outro dia eu busco ela de manhã, ela volta dirigindo, até ela ter segurança, firmeza para poder ir sozinha. Estar no banco do passageiro é muito complicado, muito difícil. Não porque eu não confio nela, mas porque eu não tenho o controle da situação. E o ser humano, de uma forma geral, não gosta de não ter o controle de algumas coisas, de algumas situações e da sua vida. E isso são em várias etapas, várias esferas da sua vida, mas principalmente, inclusive em muitas áreas com Deus. E a nossa maior crise com Deus é exatamente não entregar a Deus o controle da nossa vida. Não nos sujeitarmos e nos submetermos a Ele. Nós brigamos com Deus, nós disputamos com Deus, nós disputamos com a Sua palavra, nós sabemos o que tem que ser feito e não fazemos. Queremos muitas vezes acomodar certas coisas para a nossa realidade, para os nossos pecados, para a nossa circunstância, para aquilo que nós não queremos abrir mão, porque não queremos perder o controle. Mas eu vou falar uma coisa para você, tão certo como falamos da morte, que é uma coisa certa. Irmãos, todo mundo que nasce, já nasce com uma corrente nas mãos. Nunca se esqueça disso. Todos que nascem, já nascem com uma corrente de escravidão nas mãos. Todos, sem exceção. Esta é uma verdade espiritual, uma verdade bíblica, a partir de Adão e Eva, a partir do fruto proibido, a partir da desobediência, desencadeou todos os que nasceram,
todos os que vieram já nasceram algemados, presos, escravos do pecado. Não importa o que você acredite, não importa o que você creia, não importa de onde você veio, para onde você vai, esta é uma premissa da palavra de Deus. E às vezes eu fico perguntando, se nós nascemos escravos do pecado, quem é o escravo para exigir alguma coisa do seu Senhor? Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Muitas vezes nós esquecemos a nossa situação, esquecemos de onde viemos, esquecemos do que éramos. Aí a gente põe uma roupinha, né, um terninho, uma gravata, lava o cabelo, fica com uma coisa bacana, aprende a tocar um instrumento, alguma coisa assim, abre a Bíblia, fala, e a gente já acha que... Não, como assim? E em Romanos capítulo 6, Paulo vai discorrer algumas coisas sobre essa questão da escravidão, do pecado. Veja no verso 6, Romanos 6, verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Então, uma premissa real e verdadeira, e aqui, entenda uma coisa, não depende da sua ficha corrida, não depende de, como dizem na gíria, da sua capivara. Não, mas eu sempre fui de família boa, meu pai e minha mãe nunca fez coisa errada, nunca aprontaram, eu sempre fui de igreja, eu sempre fui isso, sempre fui aquilo outro, tal. Não, a gente sempre ajudou os pobres, a gente sempre fez caridade, a gente sempre deu cesta básica. Não é disso que se trata. Não é do seu histórico de antecedentes. Você pode ter nascido num berço de ouro, você pode ter tido uma infância, uma família digna de colocar-se num quadro, talvez admirados por todos na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, não importa onde seja o que seja, ainda assim, eu e você nascemos escravos do pecado. Escravos do pecado. Não sei se você se lembra, na época da escola, a lei do ventre livre, também conhecida como Lei Rio Branco. Foi uma lei da época do abolicionismo, foi promulgada em 28 de setembro de 1871 pela princesa Isabel. E essa lei, ela considerava livre todos os filhos de mulheres escravas, nascidas a partir desta data. Eram considerados livres. Aquela criança nascia e estava livre da escravidão, livre do jugo da escravidão. Mas é interessante que, olhando numa perspectiva espiritual, apesar daquele bebezinho estar nascendo livre da escravidão, ele ainda era escravo do pecado. Como pode ser que alguns aqui ainda sejam escravos do pecado. O pecado, irmãos, ele escraviza o nosso ser, ele escraviza a nossa vida, e um escravo dificilmente vai ter uma perspectiva de liberdade. Um escravo, ele pode se acomodar na sua situação ali, ou ele pode pensar em fugir. Do contrário, é aquela vida que ele vai ter e vai viver, sempre com um jugo. Se você já assistiu filmes que retratam a escravidão, você vai ver a crueldade que era tratar aqueles homens e mulheres com correntes no pescoço, correntes nos braços. E a escravidão não é só uma questão que envolveu os negros na África. Isso vem de muitos e muitos anos atrás. A cultura dos povos conquistadores era muitas vezes pegar os homens e mulheres e transformá-los em escravos. Isso já vem de povos
antigos. O cenário da escravidão, inclusive, está presente ali no Novo Testamento. Filemão, Paulo escreve a Filemão para perdoar Onésimo, um escravo dele que tinha fugido dentro de um contexto da igreja. É uma questão cultural muito forte. Hoje ainda temos questões de escravidão em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil. E uma das coisas, por exemplo, que é sagrada na nossa Constituição é o direito de ir e vir. Você vai, você vem, a hora que você quiser, onde for, ninguém tem que te perguntar para onde você está indo, para onde você vai, o que aconteceu, deixou de acontecer. Um escravo não tem esse direito. Nós até barramos um pouco nisso, nessa questão da quarentena, né? Colocaram às vezes o horário, toque de recolher, né? Tinha 10 horas tinha que estar em casa, ninguém está em movimentação. Aqui a gente ficou preocupado muitas vezes com o horário do culto, o que a gente ia fazer, não ia fazer e tal. Mas isso é um princípio sagrado na nossa Constituição. Mas um escravo não tem esse direito. Não tem. E eu fico imaginando essa dinâmica daquelas pessoas que não têm essa consciência de que são escravas do pecado. Porque não é tão somente eu olhar e imaginar que eu sou escravo. Não, mas o que isso acontece? O que isso me representa? Ora, está no versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E aqui, meus irmãos, a morte que Paulo está dizendo aqui é a morte eterna. Como dizem no jargão, a morte morrida, né? É óbvio que muitas vezes o pecado vai te conduzir à morte física, mas o salário, o pagamento da sua vida de escravidão ao pecado é a morte, é a separação total de Deus, é uma vida longe de Deus. Eu estava lendo uma matéria não, um texto que publicaram em rede social, porque é incrível, né? É incrível como quando morre alguém famoso, todo mundo vai lá, se você já julga a pessoa como sendo uma pessoa boa, já começa os cartunistas a fazer desenho da pessoa na porta do céu. Aí eu vi um desenho da Marília Mendonça com um violãozinho lá, tal, indo para o céu, e não sei o que, e está nos braços de Deus, e papa. Uma irmã me escreveu, ela me pegou um negócio lá, está nos braços de Deus, tal, e perguntou se, é isso mesmo, pastor? Eu falei assim, se ela confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela está nos braços do Pai. Amém? Ponto. Eu não posso dizer se ela, eu não sei, não conhecia a vida dela. Até pedi a ajuda da Júlia, né? Qual era a raiz dela, se era uma cristã ou não, porque eu não sabia, não tenho condições de dizer se era, se não era. Aí eu vi uma outra pessoa postando que ela num show lá cantou Te Agradeço. Fez cantou Te Agradeço, meu Senhor, a capela. Você acha que isso é suficiente para eu dizer se a pessoa está no céu com Deus ou não? Não, claro que não. Porque o diabo pode cantar isso também. Muitos religiosos podem cantar isso. Isso não quer dizer se eu estou salvo ou não estou salvo. Como eu não posso dizer se ela foi ou se não foi? Eu não sei se ela teve essa oportunidade de confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu não sei. Eu não sei se ela demonstrava frutos de uma vida com Jesus. Eu não sei. Não a conheço e não posso afirmar sobre isso. Mas é interessante como as pessoas acham que o céu está aberto e acessível a todos, dentro da minha escala de valores. Não, você é legal, você é bom, então você pode ir, já vou desenhar a Márcia lá, tal, não sei o quê. Não, aquele lá, os que estão na cadeia, não, esse pessoal aprontou, esse pessoal não tem que estar no céu, não. Não é assim? Aí você começa a pensar de gente ruim da sua avaliação, esse aqui não vai para o céu. E automaticamente já colocamos o passaporte, a pessoa lá no céu. Quando, sem o fundamento da palavra, não é assim que a Bíblia diz. Não é assim que a palavra de Deus diz. E acredite, vai ter muito preso lá, que cometeu crimes terríveis, que no dia do juízo vai estar no céu, porque se arrependeram. Irmãos, o exemplo do ladrão na cruz é fantástico. A graça que alcança, é um mistério, sinceramente é um mistério.
Tem gente que não aceita ter um estuprador no céu, um molestador de criança no céu. A nossa escala de valores é uma coisa que... Mas se confessar Jesus Cristo como Senhor, será salvo, diz a palavra. Não é se descer as águas, se praticar boas obras, se ofertar na casa de... Não, se confessar Jesus Cristo, se reconhecer o seu senhorio, estará salvo, estará lá. Só que interessante que o jugo do pecado e a escravidão não faz diferença nenhuma entre a mim, que nunca cometi um crime hediondo, e um estuprador. Diante de Deus, eu e ele somos iguais. Você e ele são iguais. O merecimento do castigo é igual. Da graça e misericórdia é igual. É por isso que é de graça, porque ninguém pode pagar o que Jesus fez por nós na cruz. É por isso que o sol, quando nasce, esquenta, ilumina o caminho dos bons e o caminho dos ruins. Não há distinção. Não há uma nuvem negra em cima dos pecadores ali que não se arrependeram. Está iluminando todo mundo. É a graça de Deus, ela é abundante. O raiar do sol sempre nos lembra sobre isso. A graça alcança a todos que assim a queiram. Está disponível a todos. A oportunidade de deixar de ser escravo do pecado é a todos. É a todos. Verso 12, Paulo vai dizer assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Aqui, meus irmãos, ser livres da escravidão do pecado é você se submeter e entregar a sua vida ao controle absoluto de Jesus. Eu vou até propor esse livro, quero fazer esse trabalho desse livro para o ano que vem. Ele fala assim: meu coração, o lar de Cristo. E é muito interessante como o autor do livro de santidade vai dizer, ele vai repartir o coração, o nosso coração, porque veja, a gente fala que aceita Jesus aonde? Coração. E ele vai repartir o coração, né? E se nós somos o templo, como uma casa, e ele vai trabalhar cada área, cada lugar, o quarto, a cozinha, a sala, a televisão, o armário. E ele vai fazendo essa analogia, Jesus passeando pela casa. E aquela pessoa começa a se incomodar com Jesus ali. O que você está vendo aí no computador? O que tem nesse armário esconde, fechado? Por que esse armário está trancado aqui? Eu queria ver. Não, Jesus, espera aí. Eu já entreguei meu coração para o Senhor. O Senhor já tem acesso à sala, o Senhor já tem acesso à cozinha. O Senhor está querendo ter acesso a tudo? O armário não. Eu não quero que o Senhor veja o que tem dentro do armário. E eu não vou contar o resto para o ano que vem de trabalhar esse capítulo desse livro. Mas muitas vezes na nossa vida, e até aqui, frequentando igrejas, né, muitos e muitos anos, a gente compartilha uma área da nossa vida só para Jesus. A gente não permite que Jesus tenha acesso e o controle do todo. Hoje pela manhã falamos aqui no encerramento da EBD sobre a mente. Sobre a mente. A importância da nossa mente, do culto racional, e de, como mordomos, oferecemos os nossos pensamentos, os nossos desejos a Deus. E muitas vezes, irmãos, é muito simples, basta você olhar, se analisar, fazer uma autocrítica daquilo que você faz, do seu comportamento, do que você fala, de onde você escorrega, do que você erra, do que você fez de novo e não devia. Por quê? Por que estou tendo a mesma dificuldade sempre na mesma coisa? Por que me falta domínio próprio? Por exemplo, as crianças falaram aqui hoje pela manhã sobre o fruto do Espírito. E uma das facetas do fruto do Espírito é o domínio próprio, a temperança. E a falta de domínio próprio nada mais é do que minha carne explodindo em detrimento do controle do Espírito. Não é fácil, mas plenamente possível quando você resolve andar com Deus. E nós vamos vendo essas lutas, o olhar, o ouvir, aquilo que vai nos induzindo, é o que Paulo fala. Não permitam, no verso 12, que o pecado continue dominando os seus corpos mortais.
Muitas pessoas lutam com pecados. Pecado da mente, pecado dos olhos. Porque ainda não entregaram ao senhorio do Senhor Jesus. Ao controle, o controle pleno. Ainda posso dizer aos irmãos, são escravos. Não conseguem vencer uma vida de santidade plena. Irmãos, nós estamos chegando na época muito próximo do arrebatamento. Estava conversando com umas pessoas uns dias atrás aí. Alguns acreditam que o arrebatamento acontece nessa era, nessa geração. Eu não sei. Honestamente não sei. O que eu sei é que Jesus nos fala que devemos vigiar, estar atentos. Nos conta a parábola das virgens, as 5 loucas que dormiram e não tinha azeite. E olha que interessante, a figura do azeite no candelabro que acabou e não tinha para iluminar, é a pessoa do Espírito Santo. As prudentes tinham lá azeite sobrando, estavam vigilantes, estavam atentos, o noivo atrasou. Jesus não volta logo, eu vou curtir minha vida aqui. Jesus não volta logo, eu vou azarar aí. Eu vou levar a vida descompromissada, ele não está voltando mesmo. Jesus está atrasando. Mas ele chega. E só as 5 entraram para o casamento. Ali é claramente alusão ao arrebatamento. As bodas do Cordeiro. A palavra de Deus diz que Jesus vem buscar uma igreja sem manchas, sem rugas e sem mácula. Por isso que ano que vem nós vamos bater muito nessa questão de santidade. Vamos orar, nós vamos jejuar, vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos ler mais. Não dá para ser uma igreja fria, não dá para ser uma igreja desinteressada, porque se o arrebatamento vier, você fica e não me vem dizer, eu fundei essa igreja, meu dízimo é tanto, eu dou. Isso não é garantia, ao contrário, você vai ficar e vai passar pela tribulação. É tempo de nós buscarmos a Deus, de nos consagrarmos, mas não vai haver consagração se você não conseguir entender a relação da sua vida com o pecado, aquilo que te domina, que lado da tua carne que tem o controle, que você não entregou ainda. E muitos ainda numa escravidão plena, porque ainda não entenderam o que Jesus fez por nós na cruz. O sacrifício que ele fez, a sua morte, foi o sacrifício perfeito, para que aquelas pessoas, aqueles que olharem para ele e crerem e receberem, são livres em nome de Jesus. Não é religião, não são práticas religiosas, é tão somente Jesus. É tão somente eu confessar, eu creio, e aí, obviamente, a sua vida precisa frutificar de tal maneira que as pessoas vejam, esse aí anda com Jesus, esse aí é de Jesus, esse aí eu consigo enxergar, esse aí já está livre, não tem que fazer mais nada, foi salvo, foi livre por Jesus. Por isso, queridos, quando vamos participar da ceia, daqui a pouquinho, e sempre que você participar aqui, em outra igreja, não importa, agradeça a Deus, Senhor, o Senhor me resgatou de um cativeiro de pecado. O Senhor eu tinha algemas do pecado, o Senhor me resgatou. O Senhor pagou o preço por mim. Interessante, né, que eu não sei aqui quantos assistiram aquela série coreana, né, Round 6. Quantos aqui já assistiram? Assistiram tudo? Então eu posso falar, não vou falar não. Eu sou o rei do fora e dos spoilers, né? Então, não vou falar não. Mas, eu não vou também entrar aqui no mérito, é violento, não vou entrar nesse mérito. Se é violento, não assiste, ponto, né? Lê lá antes, não assiste, você é livre, ninguém está pondo uma arma na sua cabeça para você assistir. Mas interessante que o princípio dessa série é que são jogos infantis e só participam ali endividados. Pessoas, mas que está devendo muito, mas muito mesmo, né? Muita grana, estão devendo, só tem gente endividada. E aí eles vão participando, né, dos jogos ali, e o primeiro jogo lá é o da batatinha
frita 1, 2, 3, né? E quem se mexe tem uma boneca gigante. Daqui eu inclusive estava querendo trazer para o culto, viu? Não sei o que vocês acham. Tô esperando, hein, João? Você assistiu? Mas já viu por aí, né? Sabe do que estão falando, né? Irmãos que ficam levantando para beber água toda hora, sabe assim? Um finiquido nas pernas. Eu acho que eu vou comprar aquela boneca e deixar ela bem aqui, ó. Na cabecinha dela girar o olhinho e fazer assim, ixi, aí já encomenda para a glória, já foi já. Mas brincadeiras à parte, eu só trouxe essa questão da série, porque assim como naquele programa, todos que estão ali são endividados, todos nós também já nascemos com uma dívida com Deus. Todos nós. Uma dívida por conta do pecado. Uma dívida impagável. E é muito simples. Ora, nós temos de um lado Deus, que Ele é completamente santo. Então pense numa roupa completamente branca. E você está do outro lado com uma roupa branca, mas que tem uma mancha. E você não pode estar com Ele, porque você está manchado. Você está devendo, por conta do seu pecado. Há uma dívida. Se Jesus não tivesse vindo morrer por nós, em algum momento eu e você teríamos que pagar essa dívida. O problema é que não dá para pagar essa dívida. Nada que possamos fazer. E é muito interessante o que não dá para pagar essa dívida, que é na parábola que Jesus conta do credor incompassivo. Lembra dessa parábola? Você tem lá um homem que devia para o rei um dinheiro que não podia pagar. Ele implora e pede perdão ao rei. O rei vai lá e perdoa a dívida impagável dele. Ele sai da frente do rei, está na cidade e encontra uma pessoa que devia lá para ele R$10, R$50. Ele aperta, sufoca, paga o que você me deve, paga o que você me deve, e joga aquela pessoa na prisão. E tem um servo do rei que observa tudo isso, vai contar para o rei manda chamar ele. Para escuta, você me devia algo impagável, e eu perdoei você, você não deveria fazer o mesmo? Pois agora você vai ficar preso e só vai sair até pagar o último centavo. Ali é a representação do inferno, das profundezas. Aquela pessoa não vai sair nunca, porque ela não tem como pagar aquele rei. Nós temos uma dívida, e Jesus veio e pagou essa dívida por nós. O está consumado, no aramaico telestai, quer dizer está pago. Está pago. A sua dívida está quitada. Está paga. Mas tão somente para aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor, aqueles que entregam a sua vida a Ele, como eu e você já fizemos. O momento que nós vamos participar agora, por isso, deve ser um momento de gratidão, não um momento de arrogância, não. Às vezes nós temos que abaixar a bola e lembrar de onde nós estávamos, lembrar o que nós éramos escravos, e deixamos de ser, não porque somos bonitinhos, não porque Deus precisa da gente para ganhar o mundo, não há nada em nós. Lembre da primeira premissa lá, não tem valor nenhum em nós. Nós somos assim um vento, um sopro, já foi. Amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. Ontem foi, infelizmente, a Marília Mendonça. Não somos nada. Por isso não temos que nos ficar apegando a coisas, né? Tenho conversado muito com meu sogro, esse tempo de luta que ele está vivendo, difícil. Agradeço até aos irmãos que têm orado, estiveram lá visitando ele. E ele falou para mim,
Falou assim: é muito difícil, mas a certeza que eu tenho em Jesus é o que me conforta. E aí a gente estava no UPA esses dias aí, eu fui levar ele no UPA e ele começou a cantar uma música lá. E meu sogro é desafinado demais. Desafinado. Rúbio, te amo. Mas você é desafinado. Ele sabe, porque eu sempre peguei no pé dele sobre isso. Mas ele começou a cantar. Agora só me vai me fugir a canção. Que falava mais ou menos sobre isso, de saber em quem você tinha. Daí eu entrei com ele junto, a gente cantou ali no quarto, enquanto esperava o médico atender ele. Você pode, muitas vezes, estar passando por lutas e talvez a vida sua está como um sopro. E é tão somente essa certeza do que Jesus fez por você, do que você era e para onde você vai, é que te dá a paz necessária para você seguir em frente. É você lembrar o que Jesus fez por você. É você lembrar de onde você estava. E não se esquecer, tem muitos aí fora ainda precisando ouvir essa palavra. Precisando serem lembrados, você ainda é escravo. Muitos jovens perdidos. Muitos jovens buscando prazeres em coisas que não dão prazer. Coisas momentâneas, quando na verdade a verdadeira alegria vem tão somente do Senhor. Por isso que o papel da igreja é pregar, evangelizar, mas acima de tudo, testemunhar. As pessoas ao nosso redor não têm que ouvir nossas palavras, elas precisam ver as nossas atitudes, atitudes regeneradas, atitudes de quem um dia foi escravo, mas agora está livre, para a glória de Deus, agora está salvo, agora está caminhando para o céu, porque Jesus o libertou. Você não precisa me responder e não precisa se manifestar, mas a pergunta que eu faço para você é: você ainda é escravo do pecado? Eu, Lucas Ferreira, posso dizer: não mais. Eu não mais. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. E eu tenho esta convicção que a palavra de Deus me dá. E eu creio que muitos aqui têm, mas a pergunta é: você tem essa convicção? Você pode se olhar no espelho e dizer assim: obrigado, Jesus, porque eu sou livre do pecado, porque o Senhor me salvou. Você pode, à luz da Bíblia, dizer isso? Eu espero de coração que você possa, mas também espero que, se você tem alguma dúvida que não lhe permite, eu não sei, pastor, esse é o tipo de coisa que você não pode ir para casa com essa dúvida, você não pode ficar tranquilo com essa dúvida, porque a vida é um sopro, e se esse sopro for a sua hora agora, e você ainda tiver essa dúvida, eu lamento dizer a você, querido e querida, nós não nos veremos na eternidade ao lado de Jesus. Não veremos. Só aqueles que confessaram Jesus e entenderam e receberam Jesus. Abaixe sua cabeça nesse momento. Tenha um momento de oração. Eu convido os diáconos que venham à frente.